aplauda ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia, Jesus. Oh, amém. Glória a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Aleluia. Ainda com seu coração voltado para o Senhor Jesus. Nós vivemos dias, irmãos, onde o Espírito Santo tem tido muita liberdade no nosso meio. Amém? Nós vivemos dias onde essa geração ela tem um acesso muito grande através das mídias a diversas coisas. Nós vivemos um tempo onde essa geração ela em um dia contempla a glória de Deus e no mesmo dia ver coisas que não agradam ao Senhor. E nesse misto de emoções, nesse misto de coisas que essa geração tem vivido, nós temos muitos que têm se afastado da presença e da glória do Senhor Jesus. Esses dias conversando com a minha esposa e ela citando algumas pessoas que por um bom tempo tiveram no nosso meio, aqui no nosso meio, e que hoje estão completamente afastadas da presença, não digo somente da igreja em si, mas da presença do Senhor Jesus. Irmãos, e existe um alerta para essa geração nesse tempo. O Senhor Jesus, Ele tem gritado através dos seus profetas, aos quatro ventos sobre essa terra, de que a volta de Jesus está muito próxima, de que a volta de Jesus está à porta, e que nós precisamos preparar os nossos corações, preparar as nossas vidas, preparar as nossas costas, digamos assim, para coisas que ainda sobrevirão sobre nós, que serão ainda mais difíceis do que aquelas que temos enfrentado até então. Sabe, essa geração que busca, essa geração que tem acesso a coisas muito fácil, essa mesma geração, ela tem mergulhado em um nível que tem afastado completamente daquilo que é a vontade de Deus para esse tempo. Então o Senhor Jesus, essa semana, trouxe alguns textos ao meu coração. Eu pude aqui coletar algumas ideias sobre aquilo que Deus estava falando, sobre aquilo que Deus vinha ministrando ao nosso coração em cultos passados aqui nesse lugar. Daí eu peço que você abra o seu coração nessa hora ainda mais. Feche os seus olhos mais um pouco. Eu gosto quando o Senhor Jesus nos surpreende, quando nós temos um plano e Ele vem, e nós não temos mais o que fazer quando Jesus vem, quando Ele entra no lugar. Jesus, eu declaro aqui corações abertos para a Tua palavra, Senhor. Eu declaro aqui corações completamente acessíveis ao Teu Espírito. Senhor, e a palavra que o Senhor me deu quando orávamos aqui no início é de que cadeias iriam ser quebradas nessa noite. É de que correntes e grilhões iriam ser quebrados desse lugar nessa noite. E Espírito Santo, eu creio no que o Senhor quer fazer nessa geração. Eu creio naquilo que o Senhor quer fazer ainda nessa noite no nosso meio. Eu te peço, Espírito Santo, tenha acesso agora a cada coração, Senhor. Assim como o Senhor já tocou, assim como o Senhor já falou, Senhor, continua falando através da Tua palavra, pela Tua graça e misericórdia, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Então, irmãos, nesse dia, meditando em algumas coisas que o Senhor trouxe ao meu coração, eu lembrei há 13 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, como era difícil as coisas. Hoje nós temos, como eu falei, acesso a diversas coisas através da mídia. Há 13 anos atrás, quando eu me converti, eu tinha que comprar o CD do Cirilo, se eu quisesse ouvir música.
E era caro, Valber, naquele tempo CD era caro, né? E é porque não tem muito tempo, eu não sou muito velho, né? 13 anos atrás só, né? Vocês que são bebês aí, né? Mas há 13 anos atrás, irmãos, quando eu aceitei Jesus, quando eu tive um rolo compressor da graça de Deus passando sobre a minha vida, que eu entreguei minha vida completamente a Ele, eu me vi completamente desesperado por Jesus. E aí quando eu corria para Jesus, muitas vezes eu tinha que fazer algumas coisas para que eu pudesse ter acesso a palavras de Deus, que não fosse o meu pastor que pregasse, a ter acesso a músicas que eu tinha que comprar CD, ainda tinha que ter um toca-CD em casa para tocar o CD, né? Não é da época do Discman ainda não, mas já tinha o MP3, mas eu tinha que comprar o CD, converter a música para MP3 para poder ouvir no MP3, aquele, né, que vocês lembram aí, né? Quem é do meu tempo aí sabe. Irmãos, era bastante complicado, né, para conseguir algumas coisas, mas da mesma forma, era bastante complicado também para que nós tivéssemos acesso a algumas coisas que nos faziam pecar contra o Senhor. E hoje nós temos uma geração que tem acesso a tantas coisas. Hoje nós temos uma geração que na palma da mão tem acesso a milhões, milhões e milhões de vídeos, de mídias, onde Jesus é pregado, onde Jesus é exposto, onde Jesus é colocado, né, para que nós possamos aprender. Sabe, a pergunta que veio ao meu coração no dia de hoje, durante essa semana, é por que essa geração, apesar de ter acesso tão fácil a tantas coisas, e não precisa mais comprar CD, né? Que nem no meu tempo tinha que comprar CD. Você hoje, né, baixa no seu Spotify, no seu, né, como é o nome do outro aí, Datinho, o Deezer, né? E você tem acesso a milhões e milhões e milhões de músicas para você adorar 24 horas ininterruptas, se você quiser. Mas por que essa geração tem se afastado do centro da vontade de Deus? Por que essa geração que tem um acesso tão fácil a tudo isso, tem se afastado daquilo que é a vontade do Senhor? Irmãos, existe algo que Deus quer fazer em nós. Existe algo que Deus coloca em nossas vidas para que nós possamos ser trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. O que acontece com essa geração é que ela é a geração que tem acesso a tudo, mas é a geração mufina, que quando aparece o primeiro vendaval, quando aparece a primeira dificuldade, já começa, por não ter alicerces firmes do Senhor, já começa a balancear, já começa a duvidar, já começa a se entregar a coisas outras que não sejam a vontade do Senhor. Sabe, mas Jesus, Ele tem graça suficiente sobre Ele para nos perdoar nessa noite. Jesus, Ele tem graça suficiente sobre Ele para Ele nos encontrar nessa noite, esquadrinhar os nossos corações e nos transformar de dentro para fora. Amém? O problema dessa geração é que nós queremos que as coisas aconteçam externamente antes de acontecerem internamente. Sabe, se você quer dar um título para essa palavra, coloque aí, se você anota, tem o costume de anotar, transformados de dentro para fora, amém? E o texto que eu queria ler com vocês fica lá em Lucas capítulo 23, eu fui esmagado por Jesus através desse texto nessa semana, Lucas 23, versículos 4 e 5, Lucas 23, versículos 4 e 5, e o texto diz: então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar esse homem. Mas eles insistiram: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. Amém? Irmãos, esse texto, ele fala do momento em que Jesus foi levado até Pilatos. E aqui Pilatos, ele estava numa discussão ali com os chefes dos sacerdotes, com os fariseus, que estavam acusando Jesus. E aqui Pilatos diz que não encontrou nenhuma acusação contra ele. Sabe, mas o interessante desse texto é que eles falam que Jesus estava subvertendo o povo. E eu parei diante dessa palavra nessa semana. Jesus foi acusado de estar subvertendo o povo. Irmãos, e quando você olha o significado literal dessa palavra, subverter, ela significa revolver de baixo para cima, amém?
Essa palavra subverter significa revolver. Ela é a mesma palavra que é usada, por exemplo, quando acontece um terremoto e esse terremoto destrói de baixo para cima as coisas sobre a superfície da terra. Então aqui eles estavam falando, Jesus está revolvendo algo dentro do povo. Jesus está trazendo algo de dentro para fora sobre o povo. Então eles não sabiam, eles não entendiam o que estava acontecendo, mas eles estavam declarando que Jesus estava mexendo nas profundidades do coração daquele povo. Ele está revolvendo o povo, ele está pegando esse povo e elevando eles. O significado da palavra literal é esse: é revolver de baixo para cima. Irmãos, eu entendo com essa palavra que Jesus estava querendo levar aquele povo de um nível raso para um nível maior. Eles estavam sendo submetidos a um tratar através da pessoa de Jesus, que iria levá-los da pequenez da sua religião às profundezas do coração de Deus. Então Jesus estava querendo elevar esse povo. Essa palavra subverter quer dizer literalmente isso: elevar, trazer de baixo para cima. Então Jesus estava querendo pegar esse povo e elevá-los a um nível maior. Irmãos, é justamente isso que Jesus quer fazer no nosso meio nesse tempo. Ele quer nos revolver, Ele quer nos elevar de um nível raso, de um nível mais baixo para um nível mais alto. Quantos querem isso nessa noite? Levante sua mão. Jesus, Ele quer nos levar a isso. Jesus, Ele quer nos tirar dessa mesmice da religião e Ele quer nos levar às profundezas do coração de Deus. Irmãos, mas existe aí um processo a ser cumprido. Existe aí todo um processo a ser cumprido nas nossas vidas, para que essa vontade de Jesus aconteça em nós, para que nós possamos verdadeiramente sair do nível raso e ir para níveis maiores, experimentar a glória de Deus como nós cantamos hoje. Existe um processo. Abra sua Bíblia também em Romanos capítulo 5, versículos 1 a 4. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1 até o 4. E esse texto diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Amém? Então aqui Paulo fala, a igreja de Romanos, ele fala claramente que nós fomos justificados através de Jesus. E porque nós fomos justificados, nós temos acesso a Deus por intermédio de Jesus. Não é isso que ele fala? E Ele nos deu acesso à graça de Deus. E por isso nós estamos firmes hoje. Por causa disso nós temos a esperança de experimentar da glória de Deus. Essa glória que nós cantamos aqui é o peso da presença de Deus. E nós podemos experimentar dessa presença um pouco aqui na terra, mas nós iremos experimentar na sua totalidade na eternidade. Então esse texto é um texto de esperança que diz: olha, vocês foram justificados, vocês tiveram acesso à graça de Deus, hoje vocês estão firmes. E porque vocês estão firmes, vocês podem perseverar até que Jesus os leve para a sua glória. Amém? Mas existe um nível de glória, irmãos, que nós podemos experimentar aqui ainda. Esse nível de glória é que Jesus quer levar a cada um de nós a experimentar. Amém? E nós precisamos buscar esse nível de glória sobre as nossas vidas. Nós vivemos uma geração que você olha muitas vezes e é uma geração fria, é uma geração passiva, uma geração que conhece o caminho, mas que muitas vezes se recusa a percorrer esse caminho. Mas Jesus quer que nós percorramos esse caminho hoje, que nós façamos frente a isso e que possamos experimentar dessa glória de Deus. Amém? E a palavra diz em 2 Coríntios 3:18, que nós somos transformados de glória em glória.
Nós somos transformados de glória em glória. Irmãos, aqui, essa palavra glória nesse texto, ela está relacionada à presença de Deus. Nós somos transformados de presença em presença a cada momento que experimentamos a presença de Deus. A cada momento que deixamos o Espírito Santo vir como água sobre as nossas vidas, Ele vai nos transformando, Ele vai nos moldando, Ele vai restaurando a criação que antes estava diante de Deus e hoje se encontra afastada da glória dele, mas através de Jesus nós podemos, amém? Nós somos transformados de glória em glória, e se o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, então Deus irá colocar as nossas fraquezas à prova, para que nós experimentemos da glória dele. Se nós somos transformados de glória em glória, e se o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, na sua fraqueza, isso significa, irmãos, que Deus ele vai colocar as nossas fraquezas à prova, para que nós possamos experimentar da glória dele. Quando eu aceitei Jesus há 13 anos atrás, eu comecei a devorar a Bíblia, e um dia eu cheguei nesse texto. Nós somos transformados de glória em glória. Eu fiquei mais louco ainda, porque eu comecei a dizer, rapaz, se é de glória em glória, então todo dia eu tenho que buscar a glória de Deus. Todo dia eu tenho que buscar a presença de Deus, porque todo dia eu preciso ser transformado. Todo dia eu preciso sufocar o meu eu, todo dia eu preciso matar o meu velho homem. Então eu mergulhava na palavra, eu mergulhava na presença. Irmãos, eu fui aprendendo que esse de glória em glória aqui, para ele se aperfeiçoar nas nossas vidas, Deus iria permitir que eu passasse por algumas situações, para que eu verdadeiramente olhasse para Jesus e tivesse os meus pés firmes somente nele. Deus ele vai colocar as nossas fraquezas à prova. Não é praga de pastor não, é constatação bíblica. Deus irá colocar as nossas fraquezas à prova, para que nós possamos, através das nossas fraquezas, glorificar a pessoa de Jesus. Amém? E eu não sei se você acompanhou a palavra que foi dada aqui pelo nosso pastor no domingo passado, mas eu pirei com aquela palavra. E eu anotei algumas coisas que o pastor Nonato falou aqui, porque eu fiquei remoendo essas frases durante essa semana. E o pastor Nonato falou que Deus, ele quer que sejamos iguais a Jesus. Então ele não vai facilitar para nós, assim como não facilitou para Jesus. Essa é a boa notícia para você nessa noite. Deus quer que você seja igual a Jesus. Então se ele quer que você seja igual a Jesus, ele não vai facilitar para você, assim como ele não facilitou para Jesus. Irmãos, e quando eu comecei a conhecer a Jesus, eu pensava que Jesus era o super-herói que não sentia dor, que ele era o super-herói, o cara que era invencível, era o cara que, o Filho de Deus que estava na terra e que podia todas as coisas, e realmente ele era. Mas ele veio em corpo humano, ele veio em um corpo, talvez até mais fraco do que os seus, fortões aí. E Jesus ele sentia dores. E Jesus, ele era carpinteiro. Essa semana eu pirei com isso, porque tem alguns que dizem que ele era só filho do carpinteiro, mas existem algumas passagens bíblicas que chamam o próprio Jesus de carpinteiro. Ele também era carpinteiro, e eu fico imaginando Jesus dando uma martelada no dedo, sentindo a dor daquela martelada, assim como eu e você sentimos. Jesus era filho de Deus, Jesus era Deus, mas ele estava em um corpo falível como o nosso corpo. Então, irmãos, se Deus não facilitou para Jesus, se Deus, na hora da crucificação, não colocou um anestésico santo sobre Jesus para ele não sentir dores, então sobre as nossas vidas, para que sejamos aperfeiçoados, também estaremos sujeitos a passar por algumas dores. Também estaremos sujeitos a passar por algumas situações que não irão ser tão legais, mas essas situações elas vêm para nos moldar. Deus ele não permite o sofrimento para que sejamos destruídos, mas para que sejamos aperfeiçoados. Amém? Eu não sei qual o nível de sofrimento que você tem vivido. Eu não sei qual o nível de dificuldade que você tem passado. Eu não sei onde está a sua luta, onde está a sua dor, onde está a sua área de lutas. Mas é nessa área de lutas, quando você entrega ela a Jesus, Jesus ele faz você passar por essas dores, mas ele quer não lhe destruir, mas ele quer lhe aperfeiçoar. Amém?
No meio da luta, Deus nos forja. No meio da luta, Deus nos forja, Deus nos capacita. Nós somos experimentados nas dores para que nós possamos experimentar da glória. Experiências é que geram maturidade e crescimento espiritual. E essas experiências, irmãos, elas não são apenas aquela experiência maravilhosa que eu tenho quando eu estou na minha sala de oração, orando, onde eu sinto um arrepio na minha espinha. Não é somente essa experiência que eu tenho com Deus. Aqui são as experiências diárias na minha vida, as lutas que eu passo. Essas experiências é que vão gerar maturidade. Essas experiências é que vão gerar crescimento. Essa semana eu conversava com um grupo de jovens e eu falava, olha cara, se eu não tivesse passado as situações que eu passei na minha vida, eu não estaria onde eu estou. Garanto a vocês que se eu não tivesse passado algumas circunstâncias difíceis, algumas lutas, eu não estaria onde eu estou, eu garanto a vocês. Porque no primeiro vento, no primeiro vendaval, quem sabe eu teria abandonado Jesus, mas em cada momento, mas em cada luta, mas em cada provação, mas em cada momento, eu me agarrava ainda mais a Jesus. Irmãos, vamos ser sinceros conosco mesmo. Muitos de nós aqui nesse lugar, se nós não tivéssemos passado por algumas situações, nós já teríamos abandonado Jesus há muito tempo. Muitos de nós, se não passássemos por algumas lutas, nem sequer orávamos ao Senhor. Muitos de nós só oramos porque temos lutas, e é nessas lutas que a gente corre para Jesus. Quando está tudo bem, muitas vezes a gente nem na igreja vem. Irmãos, a nossa realidade, a nossa triste realidade, a triste realidade dessa geração é essa. Vai fazer 3 anos que eu fui consagrado a pastor, mas já tem 13 anos praticamente que eu mexo com gente, que eu trabalho com gente. E não é de hoje que nós vemos isso. Quando está tudo maravilhosamente bem, o cara some. Na hora que o vendaval vem, ele se agarra a Jesus, volta para Jesus, volta para a igreja, busca. Mas na hora que o vendaval passa, ele se afasta novamente. Irmão, nós precisamos alicerçar a nossa fé em Jesus. Essas lutas, elas vêm para nos firmar, para nos forjar, para nos dar experiência. E é a experiência que vai gerar maturidade e crescimento. Mas se eu me recusar a aprender o que Deus quer me ensinar em cada momento difícil que eu vivo, eu vou permanecer nesse efeito sanfona. Eu vou e volto e não crio raízes, não firmo os meus alicerces. Irmãos, e nós precisamos essa noite aprender com alguns homens que passaram por situações adversas, mas que eles deixaram essas situações refletir sobre eles a glória de Deus, e que por causa disso eles experimentaram o melhor de Deus nessa terra, mas antes foram extremamente experimentados nas dores. O primeiro homem que eu quero citar nessa noite é Daniel. A maioria aqui já conhece a história de Daniel. O rei Nabucodonosor levou uma multidão dos judeus, em torno de 10.000 pessoas mais ou menos, para servirem a ele no seu país. E entre essas pessoas, jovens de diversas idades, de diversas condições financeiras, de diversos níveis de instrução, entre esses jovens estava Daniel. E Daniel, ele foi convidado, ele foi convocado pelo rei a servir dentro da própria casa do rei. Irmãos, e ali aconteceram várias coisas, e Daniel foi submetido a um tratamento forte de Deus, para que a glória de Deus se revelasse, para que Daniel experimentasse aquilo que Deus tem para ele. Irmãos, é muito fácil nós olharmos para a vida de pessoas e dizer, eu quero isso para mim. Ou é muito fácil, muitas vezes, você ouvir uma palavra de Deus ao seu respeito, e você dizer, eu quero isso, eu vou viver isso, mas na hora de pagar um preço, na hora de realmente posicionar o seu coração em direção à vontade de Deus, você recua muitas vezes. Irmãos, e Daniel teve que aprender algumas coisas. Primeira coisa que Daniel teve que aprender, que é uma coisa que essa geração precisa aprender urgentemente. Daniel teve que aprender a lidar com as perdas. Nós somos uma geração que não sabe lidar com as perdas. Além de ser pastor, todo mundo sabe aqui, a maioria sabe que eu sou professor também. Então eu lido com jovens, não só na igreja, mas também no meu trabalho. E eu sei o quanto é difícil para essa geração ouvir um não. O quanto é difícil para essa geração ouvir uma palavra de direção e seguir essa palavra de direção. Ou o quanto é difícil essa geração perder algumas coisas.
uma geração, que foi a geração de Daniel. Daniel perdeu tudo, ele perdeu a família, ele perdeu amigos, ele perdeu a sua dignidade, até a sua identidade tentaram retirar de Daniel. Então Daniel, ele teve que aprender a lidar com essas perdas. Fosse alguns de nós aqui no lugar de Daniel, em uma nação estranha, em uma nação onde tudo era muito fácil, onde tudo era muito explícito, onde tudo era muito exposto, onde o nível de imoralidade, o nível de idolatria era tão grande, tão aberto. Fossem alguns de nós teríamos dito que aquilo ali era o melhor lugar para Deus ter colocado você. E vou experimentar de tudo aqui, porque foi uma bênção que Deus me deu, eu estar nesse lugar. Vou experimentar de tudo, vou passear nesse lugar, vou experimentar as coisas bonitas desse lugar. Se fossem muitos de nós teríamos literalmente mergulhado nas profundezas desse lugar aqui. Mas Daniel, ele tinha o coração voltado literalmente, totalmente para o Senhor Jesus. Ele tinha o coração voltado completamente para Deus. E quando ele chegou naquele lugar, sem família, sem amigos, sem o seu lar, sem a sua nacionalidade, porque isso foi roubado também, ele se posicionou. Nós precisamos aprender também a lidar com perdas na nossa vida, irmãos. Nós vivemos uma geração mimada, uma geração mufina, uma geração que não sabe ouvir um não, uma geração que não sabe perder. Irmãos, eu garanto a vocês que durante a minha caminhada, os momentos onde eu mais aprendi de Jesus, onde eu mais firmei meu coração em Jesus, foi quando eu perdi algumas coisas. Foi quando eu tive que abrir mão de algumas coisas. Mas essa geração, ao perder algo, prefere abandonar. Ao perder algo, prefere dizer, eu não consigo. Ao perder algo, prefere dizer que Jesus não está com ele, abandona a fé, abandona o reino de Deus, abandona a presença de Deus. Nós vivemos uma geração que tem mergulhado cada vez mais nisso, porque não sabe lidar com essas perdas, irmãos. O seu emocional, a sua mente, a sua alma precisa estar preparada para isso. A nossa vida não é feita só de ganhos. Nós estamos em um mundo perverso, em um mundo tenebroso, onde estamos, sim, sujeitos a passar por situações que irão ser perdas para nós. Mas nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus e saber que em todo tempo Jesus está conosco, amém? Em todo tempo Jesus está com você. Eu não sei o que você tem perdido nesse tempo. Eu não sei que situações você tem experimentado. Mas eu vejo aqui olhares que estão testificando essa palavra. Eu tenho perdido coisas. Irmão, se você tem perdido coisas, dê glória a Deus. Porque se você tem perdido coisas, isso significa que Deus, Ele está preparando o seu coração, forjando o seu coração para experimentar algo mais alto. Quantas coisas eu tive que abrir mão na minha caminhada cristã para hoje eu estar aqui diante de vocês. Quantas coisas tantos homens de Deus tiveram que abrir mão para estarem hoje vivendo algo em Deus. Então, se você quer ter um futuro em Deus, comece a lidar hoje com as perdas. Comece a lidar hoje com os nãos dessa vida. Não pare diante de algumas circunstâncias contrárias àquilo que você preparou para a sua vida, que você planejou para a sua vida. Essa geração tem parado porque planos têm sido feitos, mas os planos são feitos, mas quem traz a palavra final é o Senhor Jesus. E se os planos da sua vida têm sido contrários àquilo que você tem feito, glorifique ao Senhor Jesus, porque isso significa que Ele está querendo pegar o controle da sua vida para Ele. Irmãos, então não resista ao controle de Deus na sua vida. Daniel entregou tudo, Daniel se entregou completamente a Jesus e ele resolveu pagar o preço para viver aquilo que Deus tinha para ele. Daniel teve que aprender a controlar também os seus desejos. E nós vivemos uma geração que não sabe controlar os seus desejos, não sabe lidar com percas e não sabe controlar os seus desejos. Daniel chegando naquele lugar, a ele foi oferecido a melhor comida que o dinheiro podia comprar. Os banquetes do rei, né, a história conta que duravam semanas e semanas, aquele banquete maravilhoso, onde todo mundo se esbaldava, comia, bebia.
se divertia, dançava naqueles banquetes. Daniel se deparando com essa situação, lembrando de onde Deus tirou ele, lembrando de um povo que tinha ficado ainda e dos que vieram cativos para cá. Ele lembra de quem Deus é. E ele sabe que aquelas comidas eram todas consagradas a ídolos. E ele diz: eu não vou comer essa comida, porque isso vai fazer com que eu contamine o meu coração, que eu me contamine e eu me afaste do meu Deus. Então ele decide não comer, principalmente aquelas carnes que eram todas consagradas a deuses naquele banquete. Ele começa a controlar os seus desejos. Irmãos, imagine uma pessoa comendo só vegetais e aquele cheiro de carne, aquela picanha quando você está em jejum, sabe? Está um jejum aí de um mês, aquele arroz, né? Quem está em jejum de arroz aí, aquele arroz feito com feijão verde, com azeite de coco, com aquele pregadinho no fundo. Moço, imagina isso em Daniel. Carnes e mais carnes. Lindo banquete, mas ele decidiu não se contaminar, ele decidiu controlar o seu desejo. Irmãos, nós vivemos uma geração que não sabe controlar seus desejos. O primeiro prato colocado pelo diabo na nossa frente a gente aceita, porque a gente não sabe muitas vezes controlar nossos desejos. Se você quer viver para a glória de Deus, se você quer viver aquilo que Deus tem para a sua vida, comece a controlar os seus próprios desejos, comece a ter autocontrole, comece a esmurrar a sua carne, como Paulo nos ensina. Então nós precisamos aprender a controlar nossos desejos. O que queimava por dentro era muito maior do que aquilo que era externo em Daniel. O desejo que ele tinha pela glória de Deus, o desejo que ele tinha pela presença de Deus, era muito maior do que alguns pedaços de carne naquele lugar. E ele decidiu passar fome se fosse preciso, mas ele decidiu fazer a vontade de Deus, estar na presença de Deus, que era o maior presente que ele poderia ter naquele lugar, era estar na presença do Senhor. E a obediência de Daniel foi que fechou a boca dos leões e fez com que ele se tornasse primeiro-ministro, servindo durante o reinado de 4 reis. Quando você vê o resultado, é atrativo para todo mundo, né? Eu me tornar primeiro-ministro, eu servir durante o reinado de 4 reis, é maravilhoso. Agora olhe também o que Daniel teve que fazer, o que ele teve que renunciar. Irmãos, o problema dessa geração também é que nós queremos muitas vezes o resultado, mas não queremos percorrer o caminho para chegar até esse resultado. Nós olhamos para pessoas aqui nesse lugar muitas vezes ministrando sobre nós e nós dizemos: eu quero o que esse cara tem, mas muitas vezes nós não queremos percorrer o mesmo caminho de luta, o mesmo caminho de renúncia que essa pessoa percorreu até chegar onde ela está hoje. Irmãos, essa geração precisa olhar para dentro de si e ver que não é satisfazendo os desejos a toda prova que nós iremos experimentar da glória de Deus. É por isso que nós vivemos muitas vezes, é como se você estivesse dando 3 passos para frente e 2 para trás, você nunca consegue chegar a lugar nenhum. Essa geração tem vivido dessa forma e nós precisamos aprender isso. Deus vai fazer com que passemos por lutas, por dificuldades, por provações, para que nós sejamos experimentados e possamos viver aquilo que Deus tem para nós, amém? Outro exemplo bíblico que eu quero dar nessa noite é o exemplo de José, José do Egito, não José, pai de Jesus. Irmãos, e a fraqueza de José, todo mundo conta, né, sobre a glória que José teve, o nível de obediência que ele teve, mas José tinha um nível de fraqueza também. E o motivo pelo qual ele teve que passar por todas aquelas lutas foi para que esse nível de fraqueza dele fosse alinhado à vontade de Deus e ele vivesse a plenitude da vontade de Deus para a vida dele. Daniel, ele era o filho mais novo e ele era o predileto de seu pai, e com isso ele tinha uma autoconfiança em excesso. Essa era a fraqueza de Daniel, era achar, de José, era achar que porque ele era o queridinho do papai, ele tinha essa autoconfiança em excesso. E Deus, olhando para aquilo, sabendo onde ele queria levar José, ele disse: opa, alguma coisa tem que ser gerada aqui, para que essa autoconfiança dele seja lançada completamente em mim. E pelos relatos bíblicos, José também era um tantinho orgulhoso.
Porque esse modo como ele contava os sonhos que ele tinha despertou inveja nos irmãos, despertou a ira dos irmãos. Então José também tinha no fundo um pouquinho de orgulho. Ele se orgulhava de quem ele era em Deus, ele se orgulhava do que Deus iria fazer através da vida dele. Então Deus, olhando para aquilo, Deus diz: eu preciso lançar esse caboquinho no fogo, lançar ele em um mar de provações, para que ele possa alinhar o coração dele a mim. José sabia do propósito? Sabia, mas o coração dele ainda não estava alinhado àquilo que era a vontade de Deus completamente. Muitos nessa geração estão dessa maneira. Eu sei a vontade de Deus, eu sei o que Deus tem para mim, eu já recebi uma promessa, eu já recebi uma palavra, mas o meu coração não está completamente alinhado àquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. E eu preciso aprender a lidar com essas circunstâncias que o próprio Deus traz, para forjar o meu caráter, para forjar a minha vida naquilo que é a vontade dele. Essa autoconfiança precisava ser moldada por Deus, e Deus usou a dor para isso. Quanta dor José sentiu, quanta dor você está sentindo, quem sabe, nesse tempo. Quanta dor Deus permitiu que José sentisse, para que ele alinhasse o coração dele ao coração de Deus e pudesse viver aquele propósito. E além disso, José precisava ter um conhecimento pessoal de Deus, para poder prosperar e sobreviver, onde a maioria das pessoas iriam ter falhado. Então José, ele teve que passar por esse tempo. Nós temos que passar por tempos difíceis. Não é porque Deus é malvado, não é porque Deus é ruim, não é porque Deus é um tirano, mas é porque Ele quer que o nosso coração esteja alinhado ao propósito dEle para nós nessa terra. Amém? E irmãos, não basta passar pela dor. Muitos dizem assim: eu estou passando pela dor, então Deus vai me exaltar. Não basta apenas passar pela dor. Dor sem conhecimento pessoal de Deus gera pessoas ingratas pelo que Deus está fazendo, pelo que Deus fez. Então, além de passar pela dor, você tem que ter diante da dor um conhecimento pessoal de quem Deus é. Estar na dor não significa estar alinhado ao propósito. Estar na dor, alinhado ao propósito, eu estarei somente se eu tiver um conhecimento pessoal do Senhor Jesus. E aí nós chegamos num ponto chave, porque muitos de nós temos passado por dores, mas não temos associado a isso um conhecimento pessoal de Deus. Eu estou na dor, mas não tenho um conhecimento pessoal de Deus. Então, quando essa dor passa, pelo fato de eu não ter um conhecimento pessoal de Deus, a dor passou, então eu me afasto dele. E é isso que tem acontecido com essa geração. Isso explica o porquê de muitos entrarem, saírem da igreja, estarem ora e ora não estarem. Passam pela dor, mas não alinham essa dor, não aliam a essa dor conhecimento pessoal de Deus. Então, se você está passando por algo nesse tempo, o Espírito Santo de Deus quer lhe empurrar para um conhecimento pessoal com Ele, amém? Um relacionamento especial com Ele. Não é só passar pela dor, irmãos. As dores que eu passei na minha vida, se elas não tivessem sido alinhadas a uma intimidade com o Senhor Jesus, eu não teria conseguido superá-las, ou se tivesse superado, mas eu não estaria vivendo o que eu tenho vivido em Deus hoje. Então é preciso alinhar a nossa dor a um nível de conhecimento, a um nível de maturidade em Deus. Essa geração é uma geração imatura. Essa geração é uma geração imatura, porque no dia que o vendaval passa, no dia que consegue um emprego, no dia que consegue passar no vestibular, se afasta de Jesus, porque nos dias de prova, nos dias de luta, ele não buscou conhecer a Jesus, alinhando ou associando essa dor a um nível de conhecimento em Jesus. Então ele se afasta. Então nós precisamos, irmãos, nós precisamos saber lidar com a realidade que nós vivemos hoje, sem abandonar a fé, assim como José fez. O importante não é apenas as circunstâncias da vida, mas a nossa atitude com relação a essa circunstância. A nossa atitude diante dessas circunstâncias é que vão fazer diferença. E José, ele pôde acrescentar sabedoria e confiança à sua vida. As atitudes de José diante dessas situações transformaram ele.
As atitudes de José diante das situações adversas que ele viveu transformaram ele de dentro para fora. Os contratempos não podiam fazer com que José parasse de ser quem ele era, porque ele já estava completamente com seu coração alinhado ao coração de Deus. José não gastava seu tempo tentando saber os motivos, por que isso, por que aquilo, por que isso está acontecendo. Mas José, a sua atitude era: o que eu devo fazer agora diante dessa circunstância? Irmãos, essa deve ser a nossa atitude, não é questionar a Deus. Já vi muitos jovens questionar a Deus: porque eu não passei no vestibular, porque eu não fiz isso, porque o relacionamento não deu certo, porque eu não passei na OAB, porque eu me ferrei no Enem, porque isso, porque aquilo. Irmãos, não é tempo de perguntar por quê, é tempo de perguntar o que eu vou fazer diante disso. Era isso que José fazia, ele não questionava a Deus. Você não vê José questionando a Deus: por que, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? A atitude de José era: o que eu devo fazer diante dessa circunstância? Senhor, estou diante de uma dificuldade, estou diante de uma luta, estou diante de uma prisão, o que eu devo fazer nessa circunstância, Senhor? Mas a atitude da nossa geração é questionar a Deus, é culpar a Deus por todas as circunstâncias. Quem sabe até das burradas que você fez, você culpa a Deus pelas consequências que você colhe hoje. José não fazia isso. Ele entendia que o Deus que guardou ele até então iria continuar dando força, dando estratégias para que ele continuasse. Após tudo isso sendo alterado de dentro para fora, então José pôde sair de uma posição de escravidão para uma posição de governo. Ficou conhecido como seu caráter e integridade pessoal. Se tornou um homem com grande sensibilidade espiritual. Foi usado para preparar uma nação para sobreviver à fome. E ele foi instrumento de cura e provisão sobre a sua família. Irmão, José não teria experimentado tudo isso e mais um pouco se ele não tivesse aprendido a lidar com ele mesmo, com o seu orgulho, com a sua autoconfiança em excesso. Se ele não lançasse essa sua autoconfiança completamente em Deus e deixasse ser moldado por Deus, ele não teria experimentado isso. Então nós precisamos absorver isso que nós temos vivido. A dificuldade, a luta, a prova, irmãos, é para nos aperfeiçoar. Irmãos, e a minha esposa sempre fala uma frase que alguém falou para ela, que eu não sei quem foi, mas eu sempre costumei falar essa frase agora, a partir do momento que ela começou a falar. Falo isso também para meus liderados. Aquilo que não é eterno a gente suporta. Amém? Aquilo que não é eterno a gente suporta. E essa frase, ela fez parte da minha vida em momentos difíceis da minha vida. Por exemplo, no momento em que meu filho ficou 18 dias na UTI. O que não é eterno a gente suporta. 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 Amém. O que não é eterno você vai suportar. A dor não é eterna. A luta não é eterna, vai passar, irmãos, vai passar. Nem que seja na eternidade, mas vai passar. Então você precisa encaliçar as suas costas aí. Tirar, como o pastor Ricardo diz, esse corinho de lagartixa e colocar um couro de jacaré aí, suportar as dores, porque elas são passageiras, irmãos. Elas são passageiras. O que não é eterno a gente suporta. José viveu isso. Daniel viveu isso. Jesus viveu isso. Por que não iremos nós viver isso? Porque não iremos nós suportar os sofrimentos e caminhar em direção ao propósito de Deus, independente das lutas e dos vendavais dessa terra? Porque nós não iremos. José se tornou um homem resolvido. E somente um homem resolvido pode entender o que Deus está dizendo e fazendo. Você quer se tornar um homem resolvido? Você quer se tornar uma mulher resolvida? Então se resolva com Deus primeiro. Se lance aos pés de Jesus primeiro. Se resolva com as lutas e as dificuldades que você tem vivido, alinhe elas ao coração de Deus. Peça: Senhor, me dá uma resistência a isso, porque o que não é eterno eu vou suportar.
passado resolvido nos dá um futuro garantido. Luiz Hermínio fala isso. Um passado resolvido me dá um futuro garantido. Eu quero ter um futuro garantido, mas eu não resolvo o meu passado. Eu não resolvo a minha inconstância. Eu não resolvo a minha falta de temor a Deus. Eu não resolvo a minha falta de dependência de Deus. Eu não resolvo a minha falta de relacionamento com Deus. Eu preciso me resolver para que eu tenha um futuro garantido em Deus. Irmãos, então hoje é o tempo. Esse é o tempo. Deus quer limpar essa geração. Deus quer dar resistência a essa geração. Deus quer dizer: olha, eu estou com você em todo o tempo. Eu não lhe abandono. Muitos olham e dizem: onde está Deus diante dessa situação? Deus está lhe falando hoje. Ele continua com você, mesmo diante da luta, mesmo diante da provação, mesmo diante do vendaval, irmãos. Os discípulos estavam lá desesperados, diante do vendaval, diante da tempestade. Jesus estava no barco. Jesus está no barco. Jesus está no controle da sua vida. Então Ele precisa ter acesso ao seu coração completamente. O que não é eterno, a gente suporta. Amém? Eu gostaria de, o pessoal da mídia me ajudasse aí. Eu gostaria de falar para vocês do último exemplo. Agora de uma pessoa bem mais próxima. Um exemplo de alguém que superou as dores. Põe a foto 1. Isso. Irmãos, aqui nós temos um grupo de missionários. Amém? Essa moça que está ao lado do rapaz do violão é minha irmã, Valéria. Amém? Alguns já tiveram a oportunidade de conhecer ela. Ela aceitou Jesus 1 ano, 2 anos, não sei, antes de mim. Ela aceitou Jesus, começou a orar por mim, orar pela minha família. E através das orações dela, toda a minha família se rendeu aos pés de Jesus. E ela começou a queimar por Jesus, ela começou a se apaixonar por Jesus, ela começou a buscar o Senhor. Nós tínhamos momentos assim maravilhosos diante da presença do Senhor, onde o Espírito Santo nos visitava, nos tocava. Uma pessoa completamente apaixonada por Deus. E ela começou a queimar por missões. Ela começou a querer algo, queimava dentro dela para ir às nações, para levar o Evangelho. E aqui foi o momento onde ela foi enviada pela sua igreja, né, a igreja que cobria ela, a um treinamento missionário em Minas Gerais. E esse pessoal, eles fazem parte dessa escola que ela estava passando nesse tempo. Amém? Passa para a foto 2, por favor. Nesse meio tempo, ela conhece esse rapaz, meu cunhado, Tiago, né? Eles se conheceram na missão, né? Estavam os dois fazendo treinamento. Eles namoraram durante um tempo, noivaram, se casaram, né? E ela não voltou mais ao Maranhão, permaneceu em Minas Gerais, onde ele residia e reside até hoje, né? Foto 3. Aproximadamente 1 ano, mais ou menos, depois que eles se casaram, ela descobre um câncer. Ela tinha, alguns conhecem a história, né? Ela tinha um pequeno carocinho aqui na perna, e aí, né, todo mundo pensava que não era nada, e lá, após ter se casado, após ter feito o curso missionário que ela sonhava, ela descobriu que estava com câncer no joelho. E aí foi quando ela começou o tratamento. Os médicos do hospital de Barretos, como ela mora em Minas, é bem próximo de Barretos, então ela foi fazer o tratamento lá. Começaram sessões de quimioterapia, e aqui foi quando ela fez a primeira cirurgia. Os médicos de Barretos optaram por retirar todo o joelho dela, né, e colocaram uma prótese interna, né, e aqui foi quando ela saiu muito feliz, né? Ela é toda moleca, assim, bem espontânea. Então ela estava aí fazendo pose, porque tinha acabado de passar por uma cirurgia de mais ou menos 15 a 18 horas, mais ou menos. Então ela estava aí saindo dessa cirurgia. Aí ela até colocou na legenda, né, a primeira vez tentando andar com muletas, né, e tal, toda animada, porque o tratamento estava de vento em popa. Ok? Pode passar para a próxima. Aqui foi em 2013, está ali a data, né, ela veio para cá, para a Imperatriz, né, nos visitar, ia na minha casa essa foto, e ela estava com a prótese interna, normal, estava aprendendo novamente a começar a andar de novo com aquela prótese interna, de boa, muito feliz. Aí o câncer tinha sumido, desaparecido. Voltou para Minas e descobriu meses depois que o câncer havia voltado e
de uma forma muito mais agressiva, com uma possibilidade muito grande dele dar metástase, né, que é quando o câncer se espalha pelo corpo, e o órgão-alvo do câncer que ela foi vítima era o pulmão. Então o médico falou, olha, tem uma chance enorme de daqui a alguns meses o câncer ir para o pulmão. Ela foi submetida então a quimioterapias assim muito mais severas para que tentassem combater o câncer, e lutas, passava muito mal, sentia muitas dores. Chegou um momento onde ela estava completamente dopada por morfina 24 horas por causa da dor que era intensa. Passa a próxima. Então os médicos decidem, para acabar literalmente com o câncer, amputar a perna dela, a perna esquerda, né? Perna esquerda. Então a única alternativa que os médicos tiveram para que ela fosse curada daquele câncer foi a amputação. Irmãos, e nesse meio tempo, antes de acontecer a amputação, todos nós orando, né? Os pastores oraram muito, a gente teve um momento de oração muito forte por ela. E Deus me deu um sonho. Os meus liderados sabem que Deus não fala muito comigo em sonho, é coisa rara. Mas nessa época, quando estava esse abalo emocional todo na família, eu tive um sonho onde eu via ela mais ou menos desse jeito, sem perna. Eu não falei para ela, para não abalá-la ainda mais emocionalmente, mas eu já sabia que a amputação iria ser inevitável. Então os médicos fizeram a amputação e ela agora começa uma luta muito grande para conseguir uma prótese, né? Para colocar essa prótese. Aqui ela, feliz aí, depois de ter já tido a perna retirada, exibindo a coleção de lenços que ela teve, né, durante o período de tratamento, né? Então agora começa uma luta para conseguir a prótese, né? A prótese que mais se adaptava ao caso dela era uma prótese que custava mais ou menos de 25 a 30 mil reais. Nós não tínhamos condições, não temos até hoje, né, de comprar essa prótese. Irmãos, e ela, uma pessoa muito alegre, muito espontânea, nessa altura aí do campeonato, ela já se torna líder de jovens na igreja dela, junto com o esposo, né? E a boa notícia, tá vendo ali, ó? Ela chama aí ela diz que é o Transformes agora. Ela leva tudo na brincadeira. Eu sou o Transformes agora. Ela houve um rapaz que visita muito o Hospital do Câncer de Barretos e ele se sensibilizou com o caso dela, né? E ela também disse que em alguns momentos até chegou a orar por ele, profetizar sobre a vida dele e tal, porque ela é mais crente do que eu. Então em alguns momentos ela catou o cara lá aí, oração, minha amiga, ela pensa. E aí o cara foi tocado pelo Espírito Santo, é lógico que não foi pelo diabo. E o cara deu gratuitamente a prótese para ela, uma prótese que ele falou assim, gente, a prótese eu estou desenvolvendo ela agora, ela é o último lançamento e você vai ser, entre aspas, a cobaia para testar essa prótese. Você quer? Ela disse, na hora, aceito. Ela estava aí toda feliz porque já estava com a prótese, né? Passa a próxima, por favor. Eu não sei se vocês lembram que na conferência de 2014, se eu não me engano, nós estávamos vendendo, acho que era bolo, né? Que a gente estava vendendo lá para tentar arrecadar dinheiro para essa prótese. Terminou que o resto da história foi esse. Ela voltando para a cidade dela, a prótese era 30 mil, nós conseguimos aproximadamente 2 mil só. E lá, o Espírito Santo usou um cara para dar a prótese a ela. Irmãos, e o milagre maior de todos? Todo mundo que passa por um processo de quimioterapias, principalmente tão severos como ela, para a mulher, geralmente o ovário é afetado, geralmente não ovula mais, né? Os estudantes de medicina aqui, o professor de medicina, o pastor Rodson. E ela, mais ou menos um ano depois, ou menos, se eu não me engano, foi menos tempo, desse processo todo, de quimioterapia e tudo, ela engravida. Os médicos ficaram abismados, porque foi um milagre ela ter conseguido engravidar. E, passa a próxima. E essa é a minha sobrinha Valentina, o esposo dela, que há alguns meses foi consagrado pastor de jovens da igreja deles lá em Minas. E ela aqui, alegre, sorridente, feliz, pregando na igreja dela em um evento. Aí eles estavam em uma festa de casamento de um liderado deles. Então, irmãos, dores. Quem sabe você tem um testemunho parecido. Mas o que mexia comigo na história da minha irmã, né, que é tão próxima de mim, é que você não via ela chorar, você não via ela reclamar,
você não via ela culpar Deus. No dia que o médico chegou e disse, vamos ter que cortar a perna, ela disse, arranca isso fora que eu não vejo a hora de ficar boa e fazer o que Deus tem para a minha vida para fazer. Se fosse muitos de nós, qual seria o nosso comportamento diante disso? Se fosse muitos de nós diante da situação que Daniel viveu, qual seria a nossa atitude? Se fossem muitos de nós diante do que José viveu, qual seria a nossa atitude? Irmãos, o que você tem vivido serve para que Deus molde o seu coração e faça você experimentar a glória ainda maior do que o que você tem vivido hoje. Hoje, pastores de jovens da igreja dela, lá em Varginha, em Minas Gerais, convidada para ministrar em vários lugares e contar o testemunho dela, se ela tivesse abandonado a fé no momento difícil. Se ela tivesse abandonado Jesus no momento difícil, talvez tinha até morrido. Jesus deu força e deu capacidade no meio da luta, de uma luta muito grande. Uma luta da qual confesso aos irmãos que se fosse comigo talvez eu não suportaria. Mas ela suportou a carga, assim como José suportou, assim como Daniel suportou, assim como Jesus suportou a carga. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar nessa hora. Deus quer levar você a um nível de glória muito grande. Deus quer levar você a um nível de relacionamento intenso com Ele. Deus quer levar o seu coração a estar completamente alinhado ao propósito dEle. Sabe, irmãos, que o Espírito Santo testifica e testificou durante esse dia inteiro no meu coração, é de que as lutas que alguns aqui têm passado, simplesmente, é o Senhor Jesus querendo empurrar você em direção àquilo que é a vontade dEle. É empurrando você em direção ao lugar secreto. Ele quer empurrar você a um nível de relacionamento profundo com Ele. Essas lutas, esses vendavais que têm surgido sobre a sua vida, eles vão servir para que a glória de Deus se manifeste, porque como nós lemos no início, é diante da nossa fraqueza que a glória de Deus é revelada. Então deixe na sua fraqueza nessa noite a glória de Deus ser revelada. Feche os seus olhos, vamos começar a adorar Jesus nesse lugar. Eu te peço, Espírito Santo, visita os corações nessa hora, Senhor. Eu sei que aqui existem corações que estão abatidos. Eu sei que aqui existem corações que estão abalados. Eu sei que aqui existem corações que estão passando por duras provas, Senhor, por lutas grandes. Meu Deus, mas eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que assim como o Senhor empurrou José, Senhor, para um nível de relacionamento maior, nos empurra nessa noite para isso, Senhor. Nos ajuda a confiar no Senhor. Nos ajuda a descansar em Ti, Jesus. Nos dá perseverança, porque a Tua palavra diz que somente perseverando é que nós alcançaremos a vida. No nome de Jesus eu declaro vida nessa noite. Eu declaro que os sonhos do Senhor para essa geração não foram mortos, Senhor. Eu declaro, Senhor Jesus, que a fé dessa geração não mais será abalada por conta das circunstâncias adversas. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, encontre força agora no Espírito Santo para clamar a Jesus. Jesus, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. A nossa confiança nós entregamos a Ti. Os nossos corações nós entregamos a Ti. Nós confiamos em Ti, Jesus. Comece a adorar Jesus no seu lugar nessa hora. Comece a ser tocado pelo Espírito. O Espírito Santo quer tocar em você nessa hora. Ele quer trazer a mesma força que Ele trouxe a José sobre você nessa noite. Ele quer trazer uma porção de perseverança sobre a sua vida nessa noite. Jesus. Oh, Jesus, vem nos tocar nessa hora, Senhor. Ajuda-nos a estar nas provas, Senhor, mas olhando para Ti, Jesus. Olhando para Ti, Jesus.
olhando para ti, Jesus. Se você sentir liberdade, vem até a frente. Vem até a frente para nós orarmos juntos. Espírito Santo, nos fortalece nessa hora. Nos ajuda, Jesus. Tá pesado, Senhor, a luta tá grande, Jesus. Mas eu olho para Ti, eu confio em Ti, eu descanso em Ti, eu me regozijo em Ti, eu encontro força em Ti, Jesus. Adore a Jesus. Santo, Santo, Santo. A palavra do Senhor diz que nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. E eu quero declarar isso sobre a sua vida nessa hora. Se você em muitos momentos na sua vida retrocedeu, se em muitos momentos o diabo fez você retroceder, eu declaro nessa noite, você não é daqueles que retrocedem. Você não é daqueles que retrocedem. Retrocesso não mais fará parte da sua vida. Desistência não mais fará parte da sua vida. Olhar para trás não mais fará parte da sua vida. Jesus quer elevar você nessa noite. Jesus quer tirar você do nível raso e levar você às profundezas do amor dele. Mergulhe nessa hora, mergulhe nessa hora, mergulhe nessa hora, mergulhe nessa hora, mergulhe, 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 mergulhe. Glória, 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 Perseverança, perseverança, perseverança. glória, 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 glória,
Levante suas mãos. Senhor Jesus, essas mãos levantadas significam total dependência do Senhor. Meu Deus, eu declaro que aqueles que estavam hoje mesmo pensando em parar a caminhada, Senhor. Oh, existem alguns aqui que hoje mesmo pensaram em parar a caminhada. Existem alguns aqui que hoje mesmo pensaram, eu não consigo, eu vou parar. Mas o Espírito Santo hoje, Ele quer trazer o renovo em seu coração. Levante suas mãos, eu declaro: o Espírito Santo renova o cansado nessa noite. Aquele que se cansou da caminhada, eu declaro agora a força, os joelhos trementes agora sendo sustentados pelo Teu Espírito, agora, em nome de Jesus. Show! Oh. Alguns aqui que iriam parar porque não conseguem mais sentir a presença de Deus. O Espírito Santo diz nessa noite: apenas mergulhe. Apenas mergulhe. Existe um lugar em Deus onde nós precisamos cavar, onde nós precisamos buscar. Eu declaro agora, Senhor, no nome de Jesus, experiências que alguns aqui estavam pedindo ao Senhor. Agora mesmo, Senhor, visões. Agora mesmo, Senhor, canções. Agora mesmo, Senhor Jesus, experiências do corpo, na mente, na alma, no espírito. Nós estamos em um ambiente propício à cura. Eu declaro cura emocional sobre você nessa hora. Quem sabe você não precisa de uma cura física, mas você precisa de uma cura emocional. Cura agora, Jesus, é o que eu declaro, cura emocional. Aqueles que estavam abalados, onde a depressão batia a porta, eu declaro cura emocional agora, em nome de Jesus. Eu declaro alegria no Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, e todo fardo que o diabo colocou sobre essa geração, dizendo essas lutas, é porque o Senhor, o teu Deus te abandonou. Eu retiro essa mentira agora em nome de Jesus. Eu retiro essa mentira agora em nome de Jesus. Eu retiro essa mentira agora em nome de Jesus. E implanta em nós a tua verdade que diz que o Senhor estará conosco todos os dias. Que o Senhor estará conosco todos os dias. O Senhor estará conosco todos os dias. Oh, no nome de Jesus.